Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para estudo na Escola Bíblica Dominical, nesta semana, lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E para reflexão do dia de hoje, nesta manhã, servindo uns aos outros para prevenir os conflitos. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos em uma sociedade marcada por disputas, divisões e conflitos. O lar sofre, a igreja sofre e a sociedade padece porque cada um busca apenas os seus próprios interesses. Porém, Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, nos ensina que a verdadeira liberdade cristã não é fazer o que se quer, mas usar a vida para servir em amor e graça. Cristo nos libertou do jugo do pecado, mas esta liberdade tem um propósito: viver em serviço mútuo, viver em serviços. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O serviço e amor é o remédio que previne divisões e cura relacionamentos quebrados. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira liberdade cristã se manifesta quando usamos nossa vida para servir uns aos outros em amor, evitando assim que os conflitos destruam a comunhão do corpo de Cristo. A liberdade cristã não é desculpa para o egoísmo, não, de maneira alguma. Versículo 13, a parte A. O cristão foi chamado para viver em liberdade, mas esta liberdade deve ser guardada contra os abusos da carne. Paulo alerta: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra carne refere-se à natureza pecaminosa que busca satisfazer a si mesma. A verdadeira liberdade não é libertinagem. Ela nos liberta do pecado, mas não nos autoriza a pecar. Romanos capítulo 6, versículo 18. Fostes libertados do pecado e feitos servos da justiça. Quando usamos a liberdade de forma egoísta, geramos disputas, mas quando usamos para glorificar a Deus, promovemos paz. Liberdade sem amor se torna prisão do egoísmo. O chamado cristão é para servir em amor. Versículo 13, a parte B. O cristão não vive para si, mas é chamado a servir com humildade, imitando a Cristo, o nosso Senhor. Paulo diz com clareza: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O verbo servir significa agir como escravo voluntário. Esse serviço não é forçado, mas motivado pelo amor. Jesus disse em Marcos 10:45: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Na prática, servir significa estender a mão, ouvir o irmão, carregar o fardo do próximo. Gálatas capítulo 6, versículo 2.
Servir é a maior expressão de liberdade em Cristo Jesus. O serviço e amor preserva a unidade e previne os conflitos. Versículo 14 e 15. O amor é o cumprimento da lei e o antídoto contra a destruição causada pela falta de comunhão. Paulo declara com clareza: porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 14. Quando falta o amor, surge o que Paulo chama de morder e devorar uns aos outros. Versículo 15, metáfora de brigas e divisões destrutivas. Onde o amor está presente, os conflitos se dissolvem, famílias são preservadas, igrejas são edificadas, relacionamentos são curados. O amor que serve constrói pontes, o egoísmo que domina levanta muros. Oh, meu querido irmão e irmã, líderes, professores, Cristo é o maior exemplo de serviço. Ele, sendo o Senhor, diz a Bíblia, lavou os pés dos discípulos, João 13, 14 e 15, e entregou sua vida por nós na cruz. Ele mostrou que servir não diminui, mas engrandece diante de Deus. A salvação que temos em Cristo é o fruto do maior amor do serviço da história da humanidade. A liberdade cristã não é para viver em egoísmo, mas para servir em amor. Servir é o chamado de cada discípulo de Cristo, e o serviço e amor previne divisões e fortalece a comunhão entre as pessoas. Pergunte-se agora, neste momento, quem eu posso servir? Em nome de Cristo? Pode ser um gesto simples: orar, ouvir, ajudar, estender a mão. Quando servimos, meus queridos e queridas, cumprimos a lei do amor e prevenirmos os conflitos. Onde há serviço em amor, há paz. Onde há egoísmo, há divisão. Você não pode esquecer isto. Em um momento de conflito, pare antes de reagir. Ore e peça ao Espírito Santo discernimento. Procure ouvir alguém maduro na fé, que possa trazer a perspectiva da palavra. Valorize os conselhos que conduzem à reconciliação, não à divisão. Oh, meus amados irmãos e irmãs, assim como os celeiros se enchem com abundância pela diligência, a vida se enche de paz e justiça quando buscamos e seguimos conselhos sábios e entendidos. Um coração humilde reconhece que não tem todas as respostas. Aceitar orientações de pessoas tementes ao Senhor pode evitar decisões precipitadas e restaurar relacionamentos. O sábio sabe que ouvir pode ser mais poderoso do que falar. Que o Senhor Deus dos céus abençoe a cada um de nós que estamos nesta jornada de servir com graça e amor. Oremos nesse instante. Pai, ensina-nos a valorizar os conselhos sábios e a não agir movido pela pressa ou pelas emoções. Dai-nos humildade para ouvir e obedecer a tua direção.
seja através da tua palavra ou de pessoas que o Senhor usa para nos orientar. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pela paz que vem da tua sabedoria. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém.